Muito bem, estamos reunidos para refletir sobre o Evangelho do 21º domingo do tempo comum, que se encontra em São João, no capítulo 6, dos versículos 60 aos 69. Esse Evangelho é continuação dos evangelhos que nós estivemos lendo nas semanas anteriores, exceção da semana passada, que foi a Assunção de Nossa Senhora. Então, nós não lemos esse evangelho. Né? É um evangelho muito longo, porque o capítulo 6 de São João é um capítulo importantíssimo. Né? Eu gostaria de fazer um breve resumo da primeira parte, né, até chegar até a parte que nós vamos refletir hoje. Né? Lembremos que tudo começou com a multiplicação dos pães, no qual Jesus deu de comer a muita gente. As pessoas ficaram muito felizes, né, e queriam proclamá-lo rei. Jesus dispersou a multidão porque não era isso que ele queria. Né? Subiu a orar sozinho no monte, enquanto pediu para os discípulos subirem na barca e atravessarem o mar. Ele os alcançaria do outro lado. Só que na madrugada os discípulos ainda estavam remando porque o mar estava encrespado. Então Jesus desceu, caminhou sobre as águas, foi ao seu encontro. E ao subir na barca, chegaram a Cafarnaum. É em Cafarnaum que se dá a segunda parte do Evangelho. Estamos na sinagoga de Cafarnaum. Jesus começa a sua pregação. E lá, no lugar onde tinha havido a multiplicação dos pães, as pessoas voltam a buscar Jesus. Não o encontrando, atravessam o mar e chegam na sinagoga. E aí que começa o diálogo. Eles perguntam: Jesus, como você chegou aqui? Jesus, ele sabia que não interessava isso às pessoas que estavam perguntando. E responde para eles, né? Vocês me procuram porque vocês comeram. Procurem mais o alimento que não perece. Então, pois eles ficaram assim, meio que desconcertados, né, com essa resposta. Né? Trabalhai pelo alimento que não perece, isso que Jesus falou para eles. Né? Daí eles perguntam, como? E Jesus responde assim, rapidamente, né? Eu quero que vocês acreditem em mim, ou seja, tenham fé. Talvez essa é uma clave de interpretação desse evangelho. Né? E aí, olha só, já começa a brotar o coração dessas pessoas que procuraram a Jesus. Porque eles dizem, que sinal você realiza para que nós acreditemos em você? Nossos pais comeram o maná que Moisés nos trouxe. Né? E aí, Jesus, né, que ele pouco a pouco quer escavar dentro do coração, disse, não foi Moisés que deu esse pão, foi o meu pai, mas esse pai, que é o meu pai, né, ele vai dar um alimento que é muito superior, é o pão do céu que dá vida ao mundo. Vossos pais comeram maná e morreram, esse pão não. E esse pão sou eu. Outra paulada aí, né? Eles estavam desconcertados, né? Como assim? Como que é você, né? Então, murmuravam entre si. Olha, nós sabemos que é Jesus, nós conhecemos sua mãe, conhecemos seus parentes, está entre nós. Como é que vem dizer que ele agora é o pão do céu? Então, Jesus continua argumentando. Meus queridos, sem a graça de Deus, vocês não podem acreditar. Porque é só com a graça de Deus que vocês conseguirão acreditar naquilo que eu estou revelando para vocês. Vocês só vão poder ter fé se aceitarem essa graça que eu vim trazer para vocês. Então Jesus vai e revela outra parte mais. Este pão que sou eu é a minha carne. Vocês têm que comer a minha carne. Parece que está piorando a coisa, né? Quem comer viverá para sempre. E eles, pois, murmuram ainda mais, né? Como pode esse homem dar-nos de comer a sua carne? Acaso agora nós vamos virar antropófagos? Se não comerdes
a carne do Filho do Homem, não tereis a vida em vós. Ou seja, a vida sobrenatural é uma condição para ter a vida sobrenatural, poder receber o pão da vida em si mesmos. Né? Só que eles não estavam entendendo nada, claro. A mensagem era muito misteriosa. Né? Então, eles se escandalizaram. Aqui chegamos no Evangelho de hoje, versículo 60. Eles se escandalizaram. Eles se escandalizaram. Não, isso não dá para acreditar. Isso não dá para aceitar. Isso ultrapassa todos os limites. Primeiro ele quer que nós acreditemos nele, depois diz que ele é o Filho do Pai, que ele é o pão da vida, que esse pão da vida é a sua carne e nós temos que comer a sua carne para ter a vida. Não, não dá. E Jesus não só não tira o pé do acelerador, como acelera ainda mais. Porque diz para eles, né? Isso vos escandaliza? Vocês estão escandalizados com isso? Então imaginem quando virem o Filho do Homem voltar para onde ele estava antes. Jesus está antecipando a causa da sua morte. Os judeus vão se escandalizar porque Jesus se faz filho de Deus. Não é que ele se faz filho de Deus, ele é o Filho de Deus, ele está revelando isso. Mas quando as pessoas não têm fé, por mais evidências que elas vejam, elas não são capazes de ver. Tem alguns paralelos nas Sagradas Escrituras, né, no próprio Evangelho de São João, no capítulo 1, versículo 51, né, quando Jesus se encontra com Natanael, né, e o chama, né, e Natanael fica encantado quando Jesus revela que o viu debaixo da figueira. Né? Eu acho que era figueira, não me lembro. E aí Jesus responde para ele dizendo, você ficou encantado com isso? Imagina quando você vira o Filho do Homem e os anjos subindo e descendo sobre ele. Né? Ou seja, é a mesma coisa que Jesus disse agora para os judeus, só que de outra maneira. Né? Enquanto que para Natanael aquilo reforçou a sua fé, para os judeus serviu de escândalo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 55, né, quando o Santo Estevão estava sendo condenado pelos judeus, né, ia ser apedrejado, nesse mesmo momento ele levantou os olhos para o céu e viu o céu aberto e a glória de Deus. Lembremos que nesse momento Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Né? E então Estevão fitou os céus e viu o Filho do Homem à direita de Deus na glória do Pai. E foi justamente isso que caracterizou já o momento do seu martírio. Os judeus gritaram e o arrancaram para fora da cidade e aí o apedrejaram. Ou seja, é tudo questão de fé. Jesus sabia que aquelas pessoas que o estavam seguindo, desde o princípio, lá na multiplicação dos pães, não estavam buscando a verdade. Então, o que será que elas estavam buscando? Vamos deixar isso para as perguntas. Bom, vamos responder as perguntas. Não? A primeira pergunta, por que os judeus se escandalizaram de Jesus? Pois é. Né? Talvez porque em nenhum momento eles queriam saber quem era Jesus. Talvez porque em nenhum momento eles queriam saber a verdade. Talvez porque eles estavam seguindo Jesus por interesse, porque Jesus lhes deu de comer. Jesus lhes saciou uma necessidade que eles tinham. Então, eles estavam atrás de Jesus. E quando Jesus não correspondeu mais ao que eles queriam, eles se escandalizaram. Será que nós podemos aplicar isso também na nossa vida? Né? Muitas vezes somos nós que estamos dizendo para Deus como Ele deve se comportar para que nós acreditemos nele. Nós colocamos para Ele provas, nós fazemos perguntas, nós nos escandalizamos quando acontecem coisas que nós achamos que não deveriam acontecer se Deus existisse, se Deus é bom, etc. E não vamos atrás da verdade.
não somos capazes de colocar de lado o nosso critério e abraçar o critério de Deus, com fé, dizendo para Ele: Senhor, eu não entendo nada, me ajuda, me concede o dom da fé para que eu possa compreender a verdade que você quer me revelar. Então, talvez esse era o grande motivo pelo qual os judeus se escandalizaram. E pode ser que seja o motivo pelo qual, algumas vezes ou muitas vezes, eu me tenha escandalizado também com Deus, com Jesus Cristo ou com a revelação que nos chegou através da Igreja Católica. Já a segunda pergunta: por que Jesus não fez nada para impedir que esses discípulos fossem embora? Parece falta de caridade, né? Ele não veio para salvar todo mundo, de repente esses aí estavam indo embora, Jesus não só não faz nada para impedir, mas ele ainda acelera mais, né? Porque chega para os apóstolos, que eram os únicos que tinham permanecido, né? E pergunta para eles: vocês também não querem ir embora? É que Jesus ele queria manifestar, em primeiro lugar, a sua absoluta liberdade. Ele não veio para satisfazer-nos. Ele não é um Deus à la carte, que nós chegamos e dizemos para ele o que nós queremos e ele vem e pum, faz. Porque então nós nos colocamos no lugar de Deus e ele se coloca no lugar do homem. Que negócio é esse? Ah, nós somos muito pequenos. Jesus nos queria ajudar a dar esse passo. É óbvio que ao longo da vida dessas pessoas, o Espírito Santo os buscará de outra maneira, mas não naquele momento. Talvez seria vendo o sofrimento de Cristo, talvez seria quando chegasse o sofrimento das suas próprias vidas, eles se dariam conta de que me interessa se eles comiam pão. O que eles precisavam mesmo era do pão do céu. Então Jesus, ele não podia rebaixar a sua mensagem sobre o perigo, o risco de que nós nunca descobríssemos a verdade e nunca fôssemos atrás da verdade e nunca nos salvássemos. Confiemos muito em Deus, confiemos muito em Jesus. Peçamos que Ele nos conceda o dom da fé. Ele quer nos salvar, Ele quer nos iluminar, Ele quer que nós comamos o pão da vida, que tenhamos a vida eterna aqui, que a eternidade entre neste mundo e que a partir daqui nós possamos partir para encontrar com Ele na eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.